Fala galera do blog do Tio Bob, beleza? Gabriel Galdino e para mais uma segunda-feira e hoje trazendo aqui um bate-papo e contando a minha história para vocês. Vamos lá. Bom, como todos, eu acho assim que cada um teve a sua história. Tem gente que desde pequeno começa a fumar, quer ser descolado na faculdade, entra pra faculdade e começa a fumar e tal. Eu entrei para a faculdade quando eu estava no comecinho dos 18 anos, com mais ou menos uns 2, 3 meses assim de completar os 18 anos, eu entrei na faculdade. Antes disso, eu já nunca me grilei com essas coisas, maconha, cigarro, nunca fui fã de nada disso. E também eu tinha um certo repúdio a essas coisas. Com o tempo, eu acho que foi difícil assim eu encontrar essa coisa de tirar o meu lado certinho demais e focar no arguilho. Porque eu tenho um pai assim que ele é bem rigoroso quanto a isso, né? Minha criação é rigorosa. E quem sobressai essas criações rigorosas são aqueles que são mais ousados, que batem de frente com o pai, e eu não sou desse jeito. Eu não consigo assim bater de frente com ele com uma situação que eu possa julgar que eu estou errado, entendeu? Se eu tiver certo, ou me julgar certo por tal situação, eu até faria essas coisas. Então eu acho que por causa dessa criação assim, eu tive meio que levava o meu jeito a partir das criação do meu pai. Então eu não conseguia deixar meu irmão também, que ele era uma peste. Ele na época, ele já conhecia o arguilho, isso quando eu tinha 17 anos, que era em 2007 mais ou menos. Então em 2007 ele já conhecia e eu não, eu ficava meio com o pé atrás, falava até que ia contar pro meu pai, essas coisas. E hoje em dia, depois de ter buscado aí, visto o que fazia realmente mal, o que não fazia, por que essa cultura era tão imposta no Oriente Médio e aqui a gente tem um certo repúdio. Então foi essas coisas que foi fazendo ter um interesse. E até então teve um reprise aí da novela do Clone, que foi quando eu de fato assim já me firmei e tinha começado já a entrar nesse mundo. E eu vou mostrar pra você aqui a primeira peça que eu comprei, né? Que é essa daqui, bem enferrujado por sinal, ó. Por isso que eu nem fumo, ó. O negócio fica lá embaixo, ó, essas pedrinhas. Vez por outra eu dou uma limpada nele, tento tirar esse ferrugem, mas já virou enfeite já. Mas como todo mundo, quem nunca teve um mexeriquinho, né? E por que é mexeriquinho? Outros falam abóbora, por causa dessa base aqui dele aqui, que lembra bastante a mexerica ou uma abóbora. Então, não falo que foi daqui que eu comecei, mas esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Eu comecei a fumar com um arguilho de uma menina assim que ela me emprestava. Na verdade emprestava pro meu irmão, colega, mais o meu irmão do que minha colega. Então por o arguilho ficar em casa eu comecei a ter aquele interesse, saber como preparar o roche, como fazer as coisas. E no começo eu aprendi mais com meu irmão do que com blogs, porque meu irmão via os blogs e eu me espelhava diretamente nele. Ele que passava todo o conhecimento que ele tinha, não, prepara assim, faz solto, a furação não prepara com agulha não, faz mais aberto, usa um objeto mais pontiagudo. E daí pra frente eu acho que em 2009, que foi quando realmente eu comecei a experimentar. E eu experimentava esporadicamente, não era todos os dias, nem uma vez a cada semana, era uma vez a cada uns 2, 3 meses. Então toda vez que ficava lá, tanto é que teve uma vez que meu irmão não estava em casa, estava o arguilho, tinha aqueles carvões de pólvora, afisal de blueberry, que foi a primeira afisal ainda que eu fumei, que pra mim o cheiro dela me lembra bons tempos, ela me traz nostalgia assim nesse tempo de arguilho. E o cheiro era sensacional, pra mim cheiro de arguilho era aquilo, era o cheiro da blueberry. Então a blueberry, ela como
um cheiro gostoso, na verdade. Ela trazia uma coisa diferente. E o sabor pra mim era perfeito. Meu irmão já tinha me imposto um monte de coisa, menta, 2 maçãs, que era o que ele mais fumava. Menta nem tanto, mais 2 maçãs, maçã prata. Eu comecei a pegar gosto por isso. E de 2009 para 2010 eu comecei a pensar um pouco mais diferente. E aí foi aí que eu comprei esse pequenininho, porque como eu moro em apartamento, eu ficava meio que escondido aqui do meu avô e da minha avó, que não podia ver o coarguilho. Tanto é que eu passava o coarguilho, às vezes acendia o carvão, minha avó já, que é isso, menino? Aí eu, é incenso, vó. Ela já cheirava assim, cheiro bom. Mas são casos assim que já se passaram. E sempre daí pra frente, assim, meio que escondido da parte da questão dos meus avós. Já com meus pais não, eu fumava dentro de casa, porque eu expliquei pra ele como é que funcionava, que não tinha essas coisas de maconha, se você não colocasse, que isso daí não afeta sim, mas não tem tanto problema, e aí ele deixava fumar por um bom tempo dentro de casa. Então eu comecei com carvão de pólvora, fisal, mexeriquinha, como qualquer um. E era até um outro chinês o primeiro que eu fumei, um chinês grandão, bonito. E eu entrava no site do Tio Bob para ver as novidades. E as novidades para mim eram aqueles arguilhos artesanais, que com uma saída, nunca gostei de 2 saídas, porque eu tinha péssimas coisas de 2 saídas. 2 saídas fica um puxando e o outro fica tampando, sempre tive esse repúdio. E achava um desperdício, você compra uma mangueira para ficar segurando, né? Mas se você puxar, tem uma mangueira só e vai passando, pronto. Isso na época que eram das festas. Então, voltando ao foco do Tio Bob, eu entrava no site do Tio Bob e tentava ver os valores aí do jumbo, do jumbo não, do vaso, o valor da mangueira, qual que era melhor qual. Aí eu falava, sentava eu e meu irmão, vamos comprar esse e tentar fazer uma mistureba ali para tentar montar um arguile bacana. E, puxa, tá aí que fizemos um monstro, né? Um incrível Hulk. Não era um arguile muito bom, ficou um arguile que não durou tanto tempo por ser um arguile chinês, e o vaso a gente tem aí até hoje, que está guardado por aí. Depois disso, da fase do mexeriquinha, isso em 2011 mais ou menos, 2010, a gente passou pro Unique da Mia, que é o Thunder, né? O arguile Thunder. E passamos também para mangueira lavável, que aí a gente comprou a primeira mangueira, que era a Fancy Rose, não era nem, já tinha passado no Rose, foi a Fancy. E a Fancy Rose a gente começou a gostar dela, o fluxo dela era diferente, e nesse mesmo tempo, como a gente estava assistindo um outro blog, assistia as reviews aí de vários blogs diferentes, vimos que, pô, o Roche tradicional não era nada. O legal era a gente passar para um Roche, um outro tipo de Roche. E aí compramos o Vortex. E daí pra frente, a gente foi evoluindo, vendo que o carvão de pólvora fazia mal. Passamos a comprar carvão de coco. E de um ano aí, depois disso, na hora que a gente começamos essa evolução, já sabia como preparar, mas a gente não tinha as reais condições para comprar um arguile tão bom. A gente tinha um egípcio até então já tinha passado para comprar um arguile egípcio. E não tinha um dinheiro tão bom para investir em essências pesadas, assim, como Fantasia, Starbuzz. Apesar de ter experimentado, a gente não tinha dinheiro para isso. E nesse começo da transição, quando começou a aparecer dinheiro para a gente começar a comprar esses fundos, aí a gente mandamos aí nosso vídeo, sempre quisemos participar aí do blog, né, de qualquer blog. Na verdade, eu gostava da loja do Tio Bob, e por se tratar de uma loja nova, com uma proposta nova, aí resolvemos então mandar o nosso vídeo para o querido Diego Chanes aí, que nos acolheu perfeitamente, ele, José Luiz e Rafael Pagnardi e o Elton Spider, né? Eles que começaram a acolher a gente. Então aí daí pra frente a gente começou a evoluir junto com vocês, né? E sempre trazendo novidade, empenhando o nosso tempo, mas cada um tem sua história.
E essa aí foi em resumo aí a nossa história, na verdade a minha história, com parte da história do meu irmão. Meu irmão tem uma gama de coisas aí para acrescentar. Ele tá há mais tempo nessa arte aí do que eu, mas eu também construí a minha história junto com a dele. Espero que vocês tenham gostado aí realmente da minha história, gostado do vídeo, apesar de não ter... Apareceu até um dito cujo aqui, mas não teve arguilha, não teve fumaça, não falamos de review. Só esse bate-papo para vocês conhecerem o colaborador do blog que toda segunda-feira está apresentando para vocês. Tá certo, meus amigos? Então, fica aqui o meu beijo, um grande abraço e bora fumar arguilha!